Será que o mundo está à beira de uma terceira guerra mundial? Caríssimos peripatéticos, mais uma vez sejam bem-vindos ao canal Missionário. Como eu sempre venho dizendo, o canal mais catilogente aqui do YouTube é o Professor Renan, trazendo sempre as informações das atualidades, dos últimos acontecimentos, à luz da geopolítica, da filosofia e da sociologia. E como vocês devem ter visto, o último final de semana foi agitado por duas notícias sobre a crise militar e diplomática na Ucrânia. A primeira delas foi a de que o governo dos Estados Unidos, o governo Joe Biden, ordenou que os familiares dos diplomatas das embaixadas estadunidenses na Ucrânia e também os funcionários das embaixadas, dos consulados de menor escalão voltassem para os Estados Unidos. E muita gente interpretou essa notícia como prenúncio de uma guerra entre Estados Unidos e Rússia em solo ucraniano. Na verdade, pessoal, não é bem assim, pelo menos não é assim que essa atitude do governo americano deve ser interpretada. Porque, vejam bem, a diplomacia opera com uma linguagem muito sutil, com símbolos, com signos que nem sempre querem dizer o óbvio. Nesse caso, a postura do governo americano de chamar de volta os familiares dos diplomatas e os funcionários de menor escalão é um recado para a Rússia e não exatamente para a Ucrânia e nem mesmo uma declaração ou uma pré-declaração de guerra. Na verdade, o que o governo dos Estados Unidos está fazendo é dizer, olha, a gente entende que vai ter um conflito, muito provavelmente vai ter um conflito, a Rússia deve sim invadir o território ucraniano, é muito provável que invada o território ucraniano, mas se isso acontecer, os Estados Unidos estão preparados para reagir e defender os interesses do governo da Ucrânia. Seria mais ou menos um pensa bem antes de fazer qualquer caca. Obviamente, dirigido ao presidente russo Vladimir Putin. Só para efeito de comparação, uma outra atitude que muitas vezes, em situações dessa natureza, os governos podem fazer, mas que está, digamos, um degrau, um patamar acima, seria chamar de volta os próprios diplomatas. Suponhamos então que o governo dos Estados Unidos chamasse de volta para casa, convocasse de volta para casa os seus embaixadores na Ucrânia e na Rússia. Aí sim seria uma situação mais tensa, porque, como eu disse, na linguagem diplomática, convocar de volta para casa os representantes diplomáticos seria a última cartada antes de uma declaração de guerra, ou até mesmo de um rompimento entre as relações diplomáticas. Ah, Renan, então pode acontecer um conflito entre Estados Unidos e Rússia? Tudo indica que vai acontecer um conflito entre Estados Unidos e Rússia? Olha, se você está acompanhando os meus vídeos sobre a crise na Ucrânia desde que ela começou, esse é o terceiro vídeo que eu publico, eu venho dizendo que ainda é cedo para afirmar onde é que essa crise vai dar. Mesmo com esse sinal dado pelo governo dos Estados Unidos, ainda é cedo para dizer onde é que essa crise vai dar. Uma invasão russa no território ucraniano, eu já falei isso aqui mais de uma vez, é muito provável sim. Mas como isso vai impactar nas relações entre Rússia, Estados Unidos e, sobretudo, União Europeia? Só o tempo vai dizer. Claro que isso pode ter implicações gravíssimas para o Ocidente, inclusive para o Brasil em termos econômicos, com aumento no preço do gás natural, com aumento no preço do petróleo, isso aí já está dado. Agora, como eu tenho ouvido de alguns alunos, nossa, Renan, a gente está indo para uma terceira guerra mundial? Eu acho extremamente improvável. E acho até que é cedo para se fazer qualquer inferência, qualquer previsão dessa natureza. Agora, um outro fato que foi pouco noticiado, que não foi muito comentado pelos analistas, mas que me chamou bastante a atenção, foi a postura do governo alemão. O atual primeiro-ministro alemão tentou, digamos, colocar panos quentes na crise. Ele pediu ao governo dos Estados Unidos cautela, e aí usando palavras do próprio chanceler alemão, ele pediu ao governo dos Estados Unidos cautela na imposição de sanções. E aparentemente essa postura do governo alemão parece contraditória, porque afinal de contas eu também falei aqui que para a União Europeia ampliar a sua área de influência no leste europeu seria de grande
valia, de grande utilidade. Então, a princípio, seria interessante para a Alemanha, lembrando que a Alemanha fala pela União Europeia, é a economia mais rica do bloco europeu, seria interessante para a Alemanha, de repente, uma presença maior dos Estados Unidos e da União Europeia na Ucrânia, mas a gente não pode se esquecer que a Europa Ocidental é muito, muito, muito dependente do gás russo. Já falei isso aqui também, venho falando isso. Né? A Europa ela precisa tanto para combustível para automóveis, calefação, aquecimento das casas, como também para geração de energia elétrica. Lá eles usam muito gás natural, que não tem nada a ver com esse gás de cozinha. Tá? O gás que a gente usa, os botijões de gás, eles são chamado GLP, né? Gás liquefeito de petróleo, ele é um derivado do petróleo. Não tem a ver com o gás natural que a Rússia exporta, mas esse gás natural russo ele é utilizado em usinas termoelétricas. E vejam, a Alemanha, um tempo atrás, anunciou o abandono, a desativação das suas usinas termonucleares. A energia elétrica de fonte atômica era muito importante para a economia alemã e vem acontecendo ali um processo de substituição por fontes renováveis, só que nessa transição, o gás natural, que vem principalmente da Rússia, como fonte de geração de energia elétrica, ganhou uma importância muito grande. Então, qual é o medo do governo alemão e, por tabela, qual é o medo da governança da comunidade europeia, da União Europeia? Numa escalada de violência, não necessariamente um conflito, de repente a simples imposição de sanções contra a economia russa poderia causar um desabastecimento de gás na Europa Ocidental e isso poderia trazer, né, consequências catastróficas para a economia do continente, que já vem sofrendo com a diminuição na oferta de gás e o aumento no preço desse gás nas cotações. Então, se a gente entende a crise dessa perspectiva econômica, da questão energética, dá para compreender por que a Alemanha, falando em nome da União Europeia, está tentando apaziguar a situação. Como é que isso vai terminar? Ainda não sabemos. O que eu posso garantir para vocês é que todas as informações serão devidamente atualizadas e explicadas para você, meu caríssimo peripatético, aqui no canal Missionário. Então, não deixe de nos acompanhar, se inscreva no canal caso não tenha se inscrito ainda, curta e compartilhe esse vídeo com os seus amigos e me ajude a divulgar minha missão, que está só começando.